Então, voltando aqui, para ir concluindo a sua pergunta, não é preciso que se retire nada. Eu não concordo com o que Paulo diz, de que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não concordo, nunca concordei, nunca. Eu já fui casado 2 vezes. A soma dos meus 2 casamentos já dá mais de 50 anos. Eu já tive 25 anos de convívio com a minha primeira esposa e 26 anos de convívio com a Adriana. Então, eu estou, assim, de experiência de casamento, eu tenho 51 anos de experiência de casamento. Nunca eu pedi à minha primeira esposa, Aldinha, você se submeta a mim. Meu Deus, para mim isso era patético. E eu me converti no início dos anos 70, com todo mundo dizendo a mulher tem que ser submissa ao marido. Lá em casa isso nunca foi a regra. A regra é quem tem razão. Quem está falando com sabedoria, com sensatez e de acordo com Jesus e com o Evangelho? Quem é que está ensinando ou praticando ou vivendo ou exemplificando conforme Jesus, o que quer que seja aqui dentro de casa? Aí pode ser o pai, a mãe, o filho, o neto. Quem estiver encarnando a verdade é quem tem que ser obedecido. É quem tem que ser objeto da atenção. É quem tem que ser levado a sério, porque é quem está praticando o que Jesus ensinou. Em Jesus é assim. Agora, vocês podem não gostar disso. Aí o marido evoca que ele é o superior, vai fazer curso com os legendários. E tem mulher que gosta disso, porque a única maneira que elas têm de segurar o marido delas é dizendo sim, senhor, caramuru, caramuru. Mas é porque elas são fracas, frágeis, e uns maridos toscos e grossos, mas eu não concordo. Assim como eu não concordo com a escravidão. Do mesmo modo que eu não aceito a escravidão, eu não aceito a dominação de homens sobre mulheres só porque casaram. Quem tiver razão, tem razão na hora. Quem não tiver, trate de prestar atenção. E se você está falando com a consciência limpa, e você sabe que está com a razão de Cristo e do Evangelho na prática da sua vida, por mais que o seu marido se levante contra você, ele que vai resolver o problema dele. Ou então, minha filha, Deus o abençoe. Siga a sua jornada, mas não se torne escrava de homem nenhum, sob o pretexto de que ele é seu marido. E nem queira ser dominadora do seu marido só porque você acha que já tem mais tempo de leitura bíblica, de Novo Testamento e tudo. Pratique o amor. E se ele que chegou outro dia está agora tão convertidamente quebrantado, que está vivendo o Evangelho mais do que você, que já estava aí há muito tempo vivendo menos a vida de fé do que ele, preste atenção nele, como foi o caso da minha mãe, que era presbiteriana desde antes de nascer, praticamente, e meu pai, com 2, 3 meses de convertido, já estava dando aula de consciência cristã para minha mãe. Tanto é que minha mãe disse que ela veio de fato a conhecer Jesus com o meu pai, depois da conversão dele, meses depois. Então, no Evangelho, quando a gente pensa em chave hermenêutica, a gente está pensando na supremacia de Jesus sobre tudo e sobre todos. Na supremacia do ensino de Jesus. Isso vale para tudo, inclusive para o Apocalipse. Agora, eu não preciso tirar uma palavra do Apocalipse, como eu nunca precisei tirar uma palavra de Gênesis, nem de Levítico, nem de Números, nem de Deuteronômio, nem de nada. Nada, eu só leio e digo, está vencido, está ultrapassado. E quando eu leio nos apóstolos alguma coisa que é menor do que Cristo, por que é menor? Porque Jesus tratou as mulheres diferente do que Paulo manda os homens tratarem as mulheres. E Jesus nunca demandou das mulheres nenhum tipo de submissão do tipo que Paulo recomenda que os homens demandem de suas esposas. Jesus nunca demandou nem dos seus discípulos que eles obedecessem, como Paulo manda cegamente que a mulher obedeça o marido.
Jesus sempre deu razão das coisas para todo mundo que o ouvia, inclusive para os apóstolos. Continua tudo igual a Jesus. Eu tenho que ser um marido como Jesus foi. Mestre para mim, para os discípulos, para os apóstolos. E tenho que tratar a minha mulher com a mesma ternura, carinho, amizade, gentileza, delicadeza, singeleza com a qual Jesus tratou as mulheres que andavam com ele.